Glória a Deus. Deus seja glorificado em nossas vidas. Paz do Senhor para os irmãos que estão no templo. Paz do Senhor para os irmãos que estão nas redes sociais, no canal 22, estão acompanhando em casa, no trabalho, seja lá onde for que você estiver, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós queremos saudar você de maneira muito especial com a paz do Senhor. Queremos aproveitar a audiência desta transmissão deste culto para trazer, para trazer a todos nós a maior mensagem de Deus para o homem é que Jesus ama você. Seja qual for a tua condição, seja qual for a situação que você estiver enfrentando, saiba que esta mensagem é verdadeira e poderosa. Jesus ama você. Glória a Deus. Meus irmãos, permita-me ler a palavra de Deus. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo essa leitura. Eu trago uma mensagem para 2022. Uma mensagem que o Senhor me deu na véspera da passagem de ano. Irmãos, e por incrível que pareça, nós temos 10 congregações. Eu não consegui pregar essa mensagem em nenhuma dessas congregações. Passamos um final de ano enfrentando todo esse processo de gripe, esse processo tão difícil. Mas a mensagem estava pronta, e aprove a Deus hoje estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 23. O tema dessa mensagem é um tripé para 2022. Foco, propósito e fé. Vou repetir: um tripé para 2022. Foco, propósito e fé. E nessa palavra que o Senhor me deu, eu faço um paralelo entre 3 histórias. Eu faço um paralelo entre 2 Samuel 23, versículo 11, é a primeira história sobre Samar. Eu faço um paralelo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 15, é a história de Nabote. E eu faço um paralelo com Isaías 53, 11, que fala sobre a história de Cristo Jesus. Mas, por certo tempo não é suficiente para traçar o paralelo entre as 3 histórias. Então eu fico hoje com 2 Samuel 23, 11, a história de Samar. A Bíblia descreve a história desse homem nestes 2 versículos. Mas a gente compreende que a história desse homem, existe um passado e existe um futuro. Mas aqui eu estou naquilo que era o tempo de Samar. E a Bíblia diz, versículo 11 do capítulo 23, e depois dele, diga depois dele, escute, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, diga numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se posicionou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Uma outra tradução diz: e o Senhor deu
uma grande vitória. Glória ao Senhor. Coloque a mão no teu coração. Eu já faço uma ministração. Hoje Deus veio aqui trazer uma grande vitória. Pela sua palavra, pela sua promessa. Deus te levanta hoje como um grande guerreiro. Porque é na guerra que Ele forma um grande guerreiro. É na luta que Ele te dará armas espirituais. E eu quero declarar a todo crente que estiver aqui: todos nós estamos em guerra. Todos nós temos uma batalha a vencer. E aquele que nos alistou para o seu exército sabe disso. Davi disse: Senhor, habilita as minhas mãos para a peleja. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra nesta noite. Você não está brincando. Você não veio passar o culto. Você entrou numa guerra. E hoje o Senhor te chamou para pelejar e para guerrear. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Seja o Espírito Santo toda a nossa inspiração nessa noite. Seja o Espírito Santo tudo o que precise para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Que a glória seja completa tua. Que todo o resultado dessa ministração seja para louvor do teu nome. Que haja libertação enquanto a palavra for ministrada. Que haja cura, que haja manifestação do teu poder, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, vai alcançar o meu irmão que está em casa agora. Vai repreender o mal. A tua palavra disse em meu nome, e nós usamos o nome de Jesus para repreender o mal que estiver alojado em qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Que a glória do Senhor, a Shekinah do Altíssimo, entre nesse ambiente agora. Em nome de Jesus, e digamos amém. Diga Samar, Nabote e Jesus. Podeis sentar. Existe um paralelo dessas histórias. Talvez eu não vou conseguir fazer um alinhamento desse paralelo. Mas eu posso dizer que, apesar das histórias acontecerem em momentos diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Samar é uma história de um homem que toma esse tripé de vitória, chamado foco, propósito e fé, e vence a sua batalha. Nabote é um homem que é vítima da inveja de um rei, que quer tomar a sua vinha. E ele tem os 3 elementos da vitória. Ele tem foco, ele tem propósito e ele tem fé. E uma coisa que distingue Nabote é que ele resiste até a morte, mas não entrega o que é seu. E na obra de Jesus Cristo, descrita pelo profeta Isaías, Isaías vê e diz algo tão importante no versículo 11 do capítulo 53. Aleluia. Coloque aí, irmão Luiz. Capítulo 11 capítulo 53, versículo 11 de Isaías. Olha o que a Bíblia vai mostrar. Olha o que a Bíblia vai descrever sobre a obra de Cristo no Calvário.
a Bíblia vai dizer que o Senhor se agradou, aleluia, do seu trabalho. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Um trabalho que custou a sua própria vida, aleluia. Ele, através desse trabalho, a última parte do versículo diz: meu justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Jesus estava no Monte das Oliveiras, antevendo a seu sofrimento, diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele lembra dessa profecia. Ele lembra o Pai se agradando dele, e ele vai até o fim, entrega a sua vida. É esse paralelo que eu procuro descrever nessa ministração, e eu quero levar todos nós a meditarmos sobre esses três princípios: foco, propósito e fé. Como você encarou a entrada de 2022? Como você encarou essa mudança de tempo e essas circunstâncias que nós estamos vivendo? Como você tem se posicionado com a sua vida em Cristo Jesus? Vamos a Samar. Aleluia. Os três cenários: Samar, Nabote e Jesus Cristo, proporcionam a todos nós nos identificarmos sobre qual verdadeiro propósito de vida estamos batalhando na carreira da fé. Nós lemos a história de Samar, mas eu vou enfatizar novamente a leitura, porque a história é tão curta, mas a dimensão é tão grande. Versículo 11: depois dele, Samar era o terceiro nessa escala, era o terceiro. Depois dele, Samar, não importa se for o terceiro, não importa se for o último, cada um tem a sua história. Aleluia. Há uma briga neste mundo competitivo de cada um querer ser o primeiro. Mas a história de Samar é distinta dos demais. Depois dele, Samar, escute isso. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, alguém contou essa multidão. Eu fui pesquisar que multidão era essa, Toninho. E alguém contou e disse, escreveu num livro, e disse que era algo em torno de 300 a 800 pessoas. E não eram só pessoas, eram guerreiros, eram soldados adestrados e preparados. Era um exército imbatível dos filisteus. Entra na cidade de Lei, uma multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. O povo fugira diante dos filisteus. Olha a cena. Aqui é um pedaço de terra. A multidão está dentro desse templo. O inimigo entra para matar a todos. Todos fogem. Fica um homem. Um homem. E ele não fica de maneira olhando o que vai acontecer. Não. Ele toma posição para enfrentar o inimigo. Deus. Essa história mudou a vida de Samar. Essa história fez de Samar um dos três maiores valentes de Davi.
O grupo chamado Valentes de Davi, ou Guerreiros de Davi, era composto de 30 homens. Mas dos 30, tinha 3 na frente. Samar era o terceiro. Mas esse homem tem a sua vida carimbada e marcada por causa dessa luta. Oh Deus, eu vou ministrar na tua vida agora. Talvez você esteja reclamando da luta. Talvez você esteja reclamando da prova. Eu estou falando com você que está assistindo nesta noite. O Espírito me diz e me impulsiona que você tem baixado a cabeça diante das provações. Mas aquele dia, aquela luta promoveu aquele homem. Um homem que era um homem qualquer, mas a luta promove a ele ser valente de Davi. A obra desse homem exalta, diante dos seus irmãos, a sua trajetória. A história de Samar nos revela, primeiro, foco. Diga foco. Diga eu preciso ter foco. Focar é olhar numa direção certa. Focar é buscar referência. Focar é mirar naquilo que você acredita. Samar mirou naquele campo. Veja, ele estava num espaço geográfico grande, era uma cidade, mas ele escolheu defender um campo, um pedaço menor daquilo que havia no espaço maior. Oh Deus, ah Senhor, aqui temos mais uma revelação. Foco. Você precisa defender, você precisa ter foco naquilo que você acredita. Se o teu foco é a tua família, hoje é dia de batalhar por ela. Se o teu foco é a tua fé, hoje é dia de você pelejar por ela. Todos fugiram, mas aquele homem não olhou para a fuga. Há muitas pessoas olhando para a sua fuga e não olham para o foco da batalha. Primeira atitude acertada daquele homem Samar foi olhar para o campo de lentilha e tomar posição. Aleluia! Quem foge, irmão, dobra a costa e vai embora. Mas quem toma posição fica de frente com o inimigo e diz: aqui não, esse campo é meu, ninguém toma. Foco. Ele foi eficiente na sua defesa. Ele tomou posição de defesa. Ele pegou a espada. Os inimigos se aproximaram e ele começou a defender o campo. Eu não sei quantos ele matou na defesa, mas a defesa mata. Aleluia. Sabe por que a defesa mata? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu um escudo. O escudo da fé. Aleluia. Tem muito inimigo que vai morrer na tua porta porque você tem o escudo da fé. E eu estou profetizando isso para você. Samar foi eficiente também no seu ataque. A Bíblia diz, olha o texto, nós precisamos entender os pormenores do texto. Há um movimento literário nessa descrição do texto. A Bíblia diz assim, olhe,
Este, pois, se posicionou no meio daquela pedaço de terra, o defendeu, vírgula, e o defendeu. A conjunção ela dá movimento, e o defendeu, e atacou. Aleluia! Esse homem faz 2 movimentos nessa luta. Diga: primeiro, defesa. Bata no peito e diz: defesa. Segundo, ataque. Faz assim: ataque. Cuidado com o teu irmão aí, diz: ataque. Todas as armas descritas em Efésios 6 são suficientes para esses 2 movimentos do crente na batalha da sua fé: defesa e ataque. Isso é foco. Quem tem foco naquilo que é seu, naquilo que está determinado, sabe se defender, sabe atacar. Existe um movimento, mas existe um tempo. O primeiro tempo é defesa, o segundo tempo é ataque. Isso aqui, meus irmãos, é estratégia de guerra. Quem aqui é militar? Já foi militar? Sabe disso? Estratégia de guerra. Nem sempre o ataque dá mais resultado do que a defesa, mas saber defender, saber atacar, ganha tempo, ganha recurso, diminui esforço. Mas eu quero levantar aqui, deixa eu olhar para esse relógio. Eu quero levantar aqui algumas preocupações com essa geração atual. Uma geração que não sabe mais guerrear na fé. Meu Deus. Deus tenha misericórdia. Uma geração que não quer mais saber de orar. Defesa. Uma geração que não tem mais intimidade com a espada. Ataque! Que não louva mais. Lembra de Jericó? Caiu na força do louvor. Meu Deus. Quantas vezes eu, 19 anos, estive em momentos tão difíceis da minha fé. Um jovem professor da área indígena, noivo da minha esposa querida que está em casa, sofrendo ataques terríveis do inimigo. Quantas vezes na remada do rio, as lágrimas descendo, falando em língua estranha, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E Ele foi comigo. Quantas vezes em cima de uma moto, já no ensino modular, indo para as escolas, os interiores do Amapá, mas debaixo do capacete, louvando, glorificando a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu tive que parar a moto na beira do asfalto com medo de acontecer um acidente, porque a glória de Deus estava ali, debaixo daquele capacete.
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos vivenciando muito uma geração de tudo que é pronto, que é vitória enlatada, palavras de efeito, mensagens que massageiam o ego. Uma geração que não sabe mais o que é vigília. Eu me peguei esses 12 dias atrás me lembrando quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. A gente caçava a oração de meio-dia. A gente ia a pé para Vila Amazonas, para Vila Piscina. Jesus me batizou no cenáculo, na congregação cenáculo, meio-dia. A congregação, e naquele tempo, para orar, parece que a gente tinha que fechar todas as janelas. Meio-dia, calor. Eu só me lembro quando a mão da irmã Creuza, presidente do círculo de oração, se estendeu sobre a minha cabeça. Naquele dia eu não almocei, porque eu cheguei em casa falando em língua estranha. Mas eu creio que essa geração pode mudar. Eu creio que Jesus pode encher essa geração. Eu creio nisso, meus irmãos. Além do foco, existe o propósito. Eu pesquisei o que é propósito. A propósito é a intenção de fazer algo. É a disposição para alcançar resultado. Samar encontrou um propósito naquela batalha. O propósito de Samar, escute bem o que eu vou lhe dizer. O propósito de Samar não era aquele campo de lentilha. Não era. Às vezes vem pessoas para o culto com um propósito tão pequeno. Eu vou hoje porque Jesus vai me abençoar para me comprar o meu sapato. O propósito não é esse. Alguém escreveu, William Shakespeare, escreveu dizendo: todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. O que você pensa em fazer não dá certo se você não tiver um firme propósito. Eu disse para vocês que Samar não era o propósito dele defender o campo de lentilha. Não era. Quando ele vê toda a multidão fugir, o propósito dele aumenta, dobra, multiplica. Porque todos aqueles que poderiam ajudar ele foram embora. Agora ele tem que lutar por todos. Vocês entenderam isso? Talvez o meu propósito hoje aqui é lutar por alguém que não veio. Talvez o meu propósito hoje aqui é orar por alguém que não veio aqui. Deus sabe por quê. Samar encontrou um propósito naquela batalha. Ele poderia também fugir e tudo estaria certo com ele. Ele só seria mais um na multidão. Mas ele encontrou um propósito. E esse propósito diferenciou Samar de todos. Ele faz como João Batista. Quando alguém foi questionar a ele por causa de Jesus, ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Samar não se importava de ser o terceiro, contanto que Deus estivesse com ele. Meu Deus. O propósito é maior do que a obra. Escute isso.
Propósito é maior do que a obra que você faz. Quem disse que Samar, o propósito dele era o campo de lentilha? Não era. O propósito de Samar, quando ele pegou a espada e se posicionou no campo, ele descobriu que o que os filisteus queriam era o campo, mas o que ele queria não era o campo. Sabe o que ele queria? Ele pega a espada, ele quer defender a nação de Israel. Ele quer mostrar àqueles filisteus que há um Deus em Israel, que há um Deus poderoso que defende o seu povo, e Ele está matando inimigo, Ele está defendendo, Ele está atacando, porque Ele encontrou um propósito na obra do reino de Deus. Seu propósito é bem maior do que você. Seu propósito é bem maior do que o teu orgulho. Seu propósito é muito maior do que isso aqui, ó. Que cargo. Isso tudo é pequeno. Nosso propósito é o reino do Senhor, é a terra e aqueles que nele habitam. Aleluia. Glória a Deus. Havia uma desproporção descomunal, 800 contra 1. Mas quem tem propósito não se iguala aos outros. É diferente. Não quer imitar ninguém. É diferente. Um escritor chamado Thomas Carlyle escreveu dizendo que um homem sem propósito é como um navio sem rumo. Mas um homem com propósito, ele sabe onde ele chega. Ele sabe como ele vai. E ele sabe como ele volta. Aleluia. Samar não questionou por que Leí, por que aquela cidade. Ele poderia dizer: por que os filisteus deram conosco aqui? Já viu crente questionando batalha, guerra, luta, peleja, prova? Por que eu, Senhor? Hoje eu ouvi isso. Não é porque, é para quê. Propósito revela isso. Existe um para quê. Mas vamos à fé. Samuel descreveu que essa batalha não era somente como um ato heróico de um homem. A história de Samar não era apenas a história de um homem heróico, não, mas era um exemplo de fé. O que essa história quer passar para nós é que vale a pena ter fé. Ainda que a multidão fuja, mas você com fé é mais do que uma multidão. A expressão do texto dizendo: e o Senhor deu uma grande vitória, ou o Senhor deu um grande livramento, significa que aquele homem acreditou até o final. Queridos, ele pega a sua espada, ele começa a batalhar, ele não larga a sua espada até que a batalha termine. Pela fé que uma vez me foi dada. Quantos têm fé? Para seguir. Canta, Camila. Glória. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Lembra disso? Pela graça de Deus enviada, seguirei, andarei com valor para os céus. Você tem fé? Quero andar de valor
Aquele homem transformou o campo de lentilha num campo de guerra. Você já assistiu o Quarto de Guerra? É mais ou menos isso. Agora só tem uma coisa. Ele sabia que Deus ia dar vitória para ele. Isso é fé. Se você transformar o teu casamento num campo de guerra, batalha, onde os dois estão juntos guerreando na mesma direção, pode ter certeza, Deus vai dar vitória. Se você reunir a tua família e fazer disso um campo de guerra, todos juntos, num só batalhão, num só exército, Deus vai dar vitória dentro da família. Aquele campo de lentilha se tornou um campo de guerra, mas ele sabia que ia sair dali com uma grande vitória. A fé nos torna grande. Samar antes da batalha era apenas Samar. Mas depois da batalha ele é o valente de Davi. Essa batalha vai te engrandecer. Essa batalha vai dar a você uma proporção de fé maior do que você pensa. Eu estou profetizando para você essa palavra. Deus olhou a grandeza daquele homem. Qual era a grandeza de Samar? A sua espada? Não. A sua estratégia? Não. A sua fé. Deus olhou a fé daquele homem. O resultado de uma grande vitória é proporcional à grandeza da nossa fé. Vou repetir essa palavra, porque Deus me deu essa palavra. O resultado de uma grande vitória é proporcional à grandeza da nossa fé. Olhemos para o futuro de Samar. Não consegui falar muita coisa, mas o tempo foi embora. Olhemos para o futuro de Samar. Ele sai daquela vitória com uma história totalmente diferente, projetando para o futuro. Olhe para 2022. Aleluia. Quem tem fé tem certeza da vitória. Quem tem fé tem certeza da vitória. Quando eu olho para 2022, eu vejo com a certeza da vitória. Eu não olho com o olhar da derrota, eu olho com a certeza da vitória, porque Ele me deu fé para crer nisso. Mas antes de olhar para o futuro de Samar, me permita olhar para o passado de Samar. Quem era Samar? Você vai encontrar Samar no 1 Samuel 22. Davi está na caverna de Adulão. Vai lá, meu filho, 22, 1 Samuel 22. Davi está na caverna de Adulão, perseguido por Saul. E no capítulo 22, versículo 1, diz: Davi dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor livrou da mão dos seus inimigos e da mão de Saul. E sabe quem é que vai para dentro da caverna? Cerca de 400 homens. Currículo vitae dos homens: angustiados, endividados, perseguidos, maltrapilhos, a escória da sociedade. E no meio destes estava Samar. Esse era o passado de Samar. Passado marcado de luta, de derrota, de tudo. Mas um dia ele resolveu entrar no exército de Davi. Quando Davi sai da caverna, ele sai também. A história dele começa a mudar, porque ele aprendeu com Davi a servir ao Senhor. A história de todo homem muda quando ele aprende a ter relacionamento com Deus. É isso que eu quero comunicar a você. A tua história vai mudar. Qual é o teu passado?
Alguém diz: pastor é beberrão, é alcoólatra, pastor é maconheiro, pastor é tanta coisa ruim. Isso é passado, mas existe uma mudança, existe uma vitória, existe uma regeneração, existe uma transformação. Paulo chama essa mudança de aquele que está em Cristo Jesus. Agora olha o futuro de Samar. Você viu o passado? Olha o futuro. Samar é destacado entre os 30 valentes de Davi. E entre os 30 valentes de Davi, ele é classificado como o terceiro maior. Aleluia. Aleluia. Ele passa a ser um homem de confiança de Davi. O maltrapilho, o que era chamado de vagabundo, agora é o terceiro homem da corte do rei Davi. Ele foi designado como um dos oficiais de Davi, encarregado da milícia durante o 5º mês do ano. Havia um revezamento de liderança de tropa, e o 5º mês era de Samar. Todos obedeciam a Samar. E o quarto ponto que eu acho assim lindo, é que ele se identifica tanto com Deus, que Samar passa a ser uma derivação do nome de Jeová. Jeová Chamar, aleluia. E quando eu fui pesquisar o que era isso, eu fui para Ezequiel, o último versículo do livro de Ezequiel. Eu vejo o nome Chamar. Quando Deus diz: Ezequiel, mede o território das tribos da cidade. Ezequiel mede 54.500 metros. Aleluia. E quando Deus conclui, diz: Ezequiel, aleluia, o nome da cidade será: o Senhor está ali. Traduzindo, o nome da cidade é Jeová Chamar. Fica de pé em nome de Jesus. Aí eu fui entender por que Samar ganhou aquela batalha. O Espírito Santo logo me disse: sabe por que ele venceu aquela batalha? Porque o Senhor estava ali. O propósito fez o Senhor estar ali. O foco fez o Senhor estar ali. A determinação fez o Senhor estar ali. Deus. Se você chamar a presença do Senhor para essa batalha, o El Chamar estar ali. Coloca a mão no teu coração. Eu quero me comunicar com você que está em casa, você que está na internet, onde você estiver. Chama a presença de Deus para essa batalha agora. O El Chamar, o Senhor estar ali. Ele vai te dar a vitória que você precisa para mudar a tua história de perdedor para vencedor, de derrotado para campeão. Foco, fé, propósito. Chama a presença de Deus.